Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o movimento aparente das estrelas. Vamos lá? Então, para a gente entender essa aula, primeiro vamos caracterizar um pouco sobre o Sol. Quando a gente fala sobre o Sol, é ele quem vai estar iluminando os 8 planetas, que estão em volta dele, que vão estar fazendo movimento a todo momento. E aí o Sol a gente classifica como um astro luminoso, porque ele tem sua própria luz. O Sol ele é uma estrela. Às vezes acaba que dentro da sala de aula alguns alunos ainda tendem a dizer que o Sol é um planeta, mas isso não é verdade. O Sol ele é classificado como uma estrela porque ele tem essa luz própria e graças a essa luz própria que a gente vai ter aí a luz durante o dia, que a gente vai já ver como é que esse processo acontece. E aí o que é importante a gente saber? Que o Sol, apesar de parecer assim tão grande, ele é uma estrela aí que tem até uma dimensão significativa. E ele tem uma massa que equivale a 333 mil vezes maior do que a massa da Terra. Então, em comparação com a Terra, o Sol ele é gigante. E se nós fizermos a análise, nós poderíamos pegar aí algumas frutas pequenas até comparar aí o tamanho de uma bola de basquete. E a gente conseguiria ver e equiparar o quanto os outros planetas, incluindo a Terra, eles são bem pequenos em relação ao tamanho do Sol. E aí acaba que o Sol ele fica enviando energia, fica enviando calor todos os dias, o que é bastante importante para manter a nossa temperatura em níveis adequados e, consequentemente, manter as nossas atividades diárias. E às vezes acaba que a gente deixa passar despercebido, não presta muita atenção nessas funções que ele desenvolve todos os dias. Mas o fato é que se não fosse o Sol, se não fosse a sua energia concedida todos os dias, se não fosse o seu calor, talvez o planeta Terra também fosse um dos planetas onde não haveria vida, porque não haveria as condições mínimas e aqui poderia ser um planeta muito frio, com condições bem extremas, onde nenhum dos seres vivos que a gente conhece poderiam estar aqui vivendo. E o que mais que é importante? Que o Sol ele tem um lugar que ele nasce e o lugar que ele se põe, ou seja, quando é de manhã cedo, a gente observa ele em uma localização. Já quando o dia está findando, quando o dia está chegando ao fim, essa direção vai ser a direção oposta. Quando nós somos crianças, geralmente a gente aprende o seguinte, que o Sol ele nasce ao leste e ele se põe ao oeste. E isso acontece graças a um movimento que é o movimento de rotação, que a gente vai já ver mais detalhes. Então aí nessa figura a gente observa o seguinte, ao leste o Sol vem nascendo, vai passando as horas, e aí vai ter uma hora que a gente vai sentir que a radiação ela está mais intensa, que esse calor também pode ser mais sentido, que é em torno aí das 12 horas, aí em torno do meio-dia, e conforme as horas vão passando, vai se estabilizando novamente até que ele se saia, até que o Sol se ponha, que vai ser quando ele vai estar na direção oeste, quando chega aí aproximadamente às 18 horas, no final do dia. Claro que dependendo da sua localização no globo terrestre, pode ser que esse movimento dele se pôr seja em um horário mais cedo, como pode ser também em um horário mais tarde. E tudo vai depender de onde você está localizado nesse momento desse movimento. E aí o que é importante? Que a gente perceba que no decorrer do dia, a gente consegue perceber algumas sombras também. E essas sombras só são possíveis a gente perceber conforme a gente recebe muita essa luminosidade ou conforme a gente não recebe. Então, a gente chama isso de movimento aparente do Sol, que vai variar também de um lugar para o outro, dependendo de onde eu estou localizado no planeta. O que mais que é importante a gente saber quando a gente fala sobre o Sol e tudo mais? É importante a gente saber de dois movimentos que estão relacionados aí à nossa existência aqui na Terra também. O primeiro movimento que a gente vai ver aí é o movimento de translação. Que movimento é esse? Esse movimento, como vocês podem ver nessa animação, é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É um movimento que, apesar de aparecer aí nesse GIF, de forma bem rápida, na verdade ele acontece um pouquinho de forma mais lenta, Por quê? Para que a Terra consiga dar uma volta completa em torno do Sol, demora cerca de 365 dias, sendo que a cada 4 anos nós temos o acréscimo de um dia, que aí vai ser o que a gente chama de ano bissexto, que vai ser lá os 366 dias. Então é um processo lento
que às vezes a gente nem percebe que está acontecendo. A gente só consegue perceber quando a gente olha no calendário. Por exemplo, agora a gente olha, nossa, nós já estamos quase na metade do ano de 2021. Então significa que a Terra está quase chegando na metade do caminho. E aí, conforme isso vai acontecendo, a gente vai observar o seguinte, que vão existir momentos que a gente vai sentir mais a sensação do verão, e existem momentos que vai ser mais a percepção do frio, e dependendo do local onde você está também, você consegue ver as 4 estações do ano bem definidas, né? Você consegue ver o verão, consegue ver o inverno, consegue ver o outono e até mesmo a primavera, que significa aí justamente conforme a Terra vai realizando esse movimento, né, como ela vai trocando algumas posições e como que ela vai sofrendo algumas interferências e tudo mais. E aí é importante, e foi importante também para o homem descobrir isso, e descobrir que a Terra ia passando por transformações, para entender até mesmo qual seria o melhor momento para plantio de algumas espécies e, consequentemente, para sua colheita. E aí o que é importante a gente destacar também sobre esse movimento? Que esse giro completo, ele não tem aí, né, uma quantidade de horas exata. E que é por isso que se justifica lá o dia mais a cada 4 anos, como eu estava contando para vocês. E essa velocidade assim também não é tão lenta quanto a gente imagina. Só que acaba que a gente não percebe que esse movimento está acontecendo. Além do movimento de translação, outro movimento que é importante que a gente conheça é o movimento de rotação. Ao contrário do movimento de translação, que demora aí 1 ano para acontecer, o movimento de rotação ele já acontece em torno de 24 horas, tá? Seria esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, cada giro desse demora cerca de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. E aí, justamente isso que sobra vai ser o que vai dar um dia a mais a cada 4 anos. Tá? E aí o que é importante a gente destacar? Que assim como o movimento de translação ele gera consequência aí das estações do ano, rotação também não seria diferente. O que acontece? Existe um momento que parte do globo terrestre vai receber iluminação, como vocês podem ver nesse GIF. E existe um momento que eu não vou receber essa radiação e eu vou ficar do lado oposto à luz e depois ser trocado. Então existe um momento que eu vou ter mais luz em um momento que eu não vou ter tanto, e depois eu inverto esse processo. E é justamente o que caracteriza aí os dias e as noites, que seria a consequência, então, do movimento de rotação. Durante o dia, nós desenvolvemos nossas atividades, que é quando a gente recebe mais a questão da luz. E durante a noite, quando não temos tanta essa iluminação acontecendo, seria um momento aí que o nosso corpo vai repousar, vai recarregar suas energias para o novo dia. E aí, o que mais que é importante a gente saber sobre tudo isso? Que ao longo do tempo foram feitas algumas observações e foi notado o seguinte, que a aparência do céu, ela sofre transformações, sofre mudanças ao longo de uma noite. E isso é possível, né, graças ao movimento de rotação. Conforme a noite vai passando, conforme as horas vão se passando, nós podemos ter a sensação aí de que a esfera celeste, ela vai rodar como um todo. E aí a gente vai ter essa percepção, né? E aí, por conta dessa movimentação também, a gente vai perceber que durante o dia vai ter um momento que vamos ver o sol nascer e vai ter um outro momento que a gente vai ver ele desaparecer. E tudo isso a gente pode englobar aí como movimento aparente do sol, né? Que é graças aí à questão do movimento de rotação. E aqui a gente tem mais uma percepção importante, que é a que fala sobre o sol na esfera celeste. O que é importante a gente destacar aí? Que assim como o passar dos dias acontece, a posição aparente do Sol também entre as estrelas, ele sofre uma variação, ele sofre uma modificação. E somente após 1 ano, nós veremos novamente, após o pôr do sol, o mesmo grupo de estrelas que a gente havia notado há um tempo atrás. Então é difícil a gente observar todos os dias a mesma sequência de estrelas, isso demora um pouco para acontecer novamente. E aí nessa imagem vocês podem ver alguns exemplos de constelações, que constelações também são criações humanas, o homem que olha para o céu e faz associações dessas estrelas que estão próximas a figuras conhecidas, a alguns objetos e tudo mais. E aí o que é importante a gente entender? Que todos os dias a gente vê as coisas, a gente vê o sol, a gente vê as estrelas em diferentes posições e que isso acontece graças ao movimento aparente do sol, como eu venho falando para vocês. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje,
Vamos aí ao nosso exercitando. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: o movimento realizado pelo planeta Terra em torno de si mesmo e que dura aproximadamente 24 horas é chamado de letra A, rotação, letra B, translação, letra C, mutação e na letra D nós temos aí transformação. E aí, qual dessas alternativas é a correta? Nesse caso, a alternativa correta é o movimento de rotação, né? Aquele que dura em torno de 24 horas. Existe um momento que eu vou receber mais a questão da luz do sol e existe um momento que eu não vou receber. Depois, esses papéis são invertidos. Aquele que não estava, aquele lado que não estava recebendo a luz, ele troca com o que estava, e aí o outro que estava recebendo, ele não vai ficar recebendo luz tão intensamente. Na segunda e última questão, a gente tem o seguinte: qual é a principal consequência do movimento de rotação da Terra? Na letra A, nós temos o seguinte: aumento do nível do mar. Na letra B, divisão climática da Terra. Na C, mudança das estações do ano. E na letra D, sucessão dos dias e das noites. E aí, qual dessas alternativas é a correta? Nesse caso, a principal consequência, gente, do movimento de rotação, lembra que ele só dura aí em torno de 24 horas. Vai ser o quê? Vai ser justamente a sucessão dos dias e das noites. Vai ter um momento que vamos receber mais a luz e vai ter um momento que nós não vamos receber, porque depois a gente tem essa troca e aí a gente vai ter os dias e as noites acontecendo. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!